Bom, pessoal, de volta aqui no canal do Sormani, neste domingo à noite, para falar sobre a espetacular vitória do Santos de virada sobre o Palmeiras por 2-1. O jogo foi realizado em Barueri, aqui na Grande São Paulo. Santos, com essa vitória, conquista 3 triunfos seguidos, todos os 3 nas mãos do técnico Marcelo Fernandes. O time está jogando que dá gosto, com personalidade, do jeito que eu falei que tem que jogar. Do jeito que eu falei que tinha que jogar contra esse Palmeiras que está caidaço. Caidaço. Então o Santos tinha que se aproveitar desse momento para fazer exatamente essa vitória que ele fez e não poderia ser mesmo diferente. Gente, mas antes de falar sobre o assunto, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, tá? Se inscrevam no canal, deem seu like, acione o sininho, que é muito importante para vocês ficarem sabendo quando eu lanço um vídeo. O like é legal para propagar o canal e se inscrever para ele também crescer dentro do YouTube, tá bom? Gente, é o seguinte, então é isso. Com a vitória sobre o Palmeiras, o Santos agora está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. 14ª colocação. Tem 30 pontos ganhos e abre 3 pontos em relação ao Vasco, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. O Vasco tem 27. O Vasco tinha saído do Z4 com o empate de ontem diante do São Paulo no Rio de Janeiro e empurrado o Santos, porque o Bahia também tinha vencido o Goiás fora de casa. Então, quando amanhecemos nesse domingo, o Santos estava no Z4, com 26 pontos ganhos. Perdão, com 27 pontos ganhos. Aí o Santos pegou o Palmeiras, venceu de virada por 2-1, somou 30 pontos e agora é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro. E tão importante quanto a somatória desses pontos, porque o Santos agora tem que pensar em não ser rebaixado, ao mesmo tempo em que ele está somando esses pontos, são pontos importantes, ele está jogando bem. Ele vinha de 3 derrotas seguidas na mão do patético, do horroroso, do horrível, do inexplicável Diego Aguirre. Aí ele foi demitido. Foi demitido. E assumiu o Marcelo Fernandes no jogo contra o Bahia em Salvador. Também de virada, o Santos venceu por 2-1. Aí o Santos recebeu o Vasco na Vila Belmiro, fez 4-1. E hoje, mais uma vez fora de casa, de virada, bate o Palmeiras por 2-1. Jogando bem, com personalidade, com a cabeça altiva, alta, sem medo. Como alguns torcedores do Santos estavam, ai, que será que vai acontecer? O Palmeiras foi eliminado da Libertadores, vai querer descontar do Santos, porque o Campeonato Brasileiro é a última coisa que resta ao Palmeiras. Sim, mas o Palmeiras está completamente desmoralizado, gente. Dos últimos 8 jogos, contando o jogo de hoje, só fez uma vitória. Só fez uma vitória. Está marcado aqui, eu anotei aqui, 3 derrotas, 4 empates e 1 vitória. Só 4 gols marcados, 7 sofridos, um saldo negativo de 3. Vai ter medo de um time desse? É claro que a gente está falando do momento do Palmeiras. O Palmeiras é grande, gigante. Está num momento maravilhoso nos últimos anos. Ganhando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, timaço. Mas esse momento do Palmeiras não era momento para você temer de jeito nenhum. Nem de temer e nem de tremer. O Santos não fez nenhuma coisa nem outra. Não tremeu e nem temeu. Respeitou. O meu último vídeo, o meu último e o penúltimo vídeo, eu falava exatamente sobre isso. É o momento de ganhar do Palmeiras. Era o momento de ganhar. Vai ter medo pra quê? Até comentei com vocês aqui. Ao invés de jogar no Allianz, aquele gramado sintético, o jogo ia ser em Barueri. Ao invés de jogar diante de 40 mil pessoas, jogou diante de não tinha nem 20 mil pessoas. Então, um time fora de casa, com apoio de uma torcida reduzida, desmoralizado em função dos últimos jogos, com o seu técnico não falando, ao que tudo indica, a mesma língua dos jogadores, a presidente sendo cobrada o tempo inteiro. Ou seja, o Santos tinha tudo, ou seja, desculpa o clichê, né? A faca e o queijo na mão para ganhar esse jogo. E ganhou. Fazendo exatamente o que um time grande faz nessas horas. Executa o adversário. Porque o adversário tá caído, tá em baixa. Ele não, estava em alta. O Santos vinha de 2 vitórias seguidas com o Marcelo Fernandes. O
com 6 gols marcados e 4 gols, e 2 gols sofridos, um saldo positivo de 4 gols. Ao contrário do Palmeiras, repito que vinha mal. Então o Santos foi lá, no seu estilo, com 3, uma linha de 3 atrás, que na verdade não era uma linha de 3, né? Deu para ver com muita clareza na televisão. Era um 5-3-2. Os 5 atrás, Braga, Joaquim, Messias, Basso e Kevson. Os 3 à frente deles, Rincon centralizado, Nonato pelo lado direito, Jean Lucas pelo lado esquerdo, e lá na frente o Morelos e o Marcos Leonardo. Depois foram feitas as alterações no segundo tempo, mas foi desse jeito que o Santos jogou contra o Palmeiras. No 5-3-2. Ótimo, maravilha. Não fez um grande primeiro tempo, é bom que se diga, hein? Não fez um grande primeiro tempo. O Palmeiras, no primeiro tempo, chutou muitas vezes contra o gol do Santos. O Santos possibilitou ao Palmeiras muitos arremates. Muitos arremates. E isso, eu confesso a vocês, que me deixou preocupado. Porque eu falei, caramba, começo de jogo, o Santos, com essa defesa bem postada, não, nesse 5-3-2, falei, se o Santos não sair para o jogo, vai ser problema. Mas o Santos soube suportar o Palmeiras, tomou apenas um gol, numa falta desnecessária do Morelos em cima do Kevin. Aí o Gabriel Menino meteu a bola na área, o Zé Rafael deu um desvio, né, uma casquinha, e acabou enganando o goleiro João Paulo, né? E foi isso que aconteceu no primeiro tempo. Não sem antes dizer para vocês que logo na sequência o Rincon acabou empatando. A bola na área, cobrada pelo Lucas Braga, o escanteio, o desvio do Joaquim, e o Rincon vai lá e pelo segundo jogo seguido ele marca um gol com a camisa do Santos. Que belíssimo jogador. Belíssimo jogador. Pena que ele não vai poder jogar contra o Bragantino, que está suspenso. Mas ele embarcou esta noite para Cuiabá, onde a seleção da Venezuela vai jogar contra o Brasil na próxima sexta-feira. Na próxima quinta-feira. Então, nesse tempo todo aí, o Marcelo Fernandes vai poder treinar o time com o substituto dele, que deve ser o Rodrigo Fernandes, porque o Camacho também tomou o 3º cartão amarelo. Então, ao que tudo indica, deve ser o Rodrigo Fernandes, que cumpriu suspensão nesse jogo em função da expulsão na partida contra o Vasco da Gama. Vocês se lembram daquela confusão toda lá que começou com o Soteldo subindo na bola. Então, gente, o Santos fez um primeiro tempo que não foi lá grande coisa. Mas o segundo tempo do Santos, olha, foi de encher os olhos. Fez 2-1, poderia ter feito mais. O Morelos perdeu um gol, o Furk teve 2 ótimas oportunidades, o Maxi Silveira, que estreou com a camisa do Santos, também, né? Então, o Santos, no segundo tempo, encheu os olhos. Estava até dando uma olhada aqui nas estatísticas do jogo, né? Finalizações a gol, finalizações no primeiro tempo, o Palmeiras deu 15 finalizações, o Santos 6 no primeiro tempo, 15-6. No segundo tempo, o Santos deu as mesmas 6 finalizações, manteve o seu nível, mas baixou o número de finalização do Palmeiras de 15 para 10, subtraiu em 5 finalizações o poderio ofensivo do Palmeiras. Foi uma grande vitória. Outra coisa, queria falar do Marcos Leonardo. Vocês sabem o quanto eu critico esse menino. Mas eu dou aqui o braço a torcer, a mão à palmatória. E ele é hoje o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 12 gols. 12 gols. O artilheiro é o Tiquinho Soares, do Botafogo, com 15. Ele tem 12. Lembrando o seguinte, o Santos fez 26 jogos nesse Campeonato Brasileiro. Nos 13 primeiros, o Marcos Leonardo fez um gol apenas. Desses 13 últimos jogos, ele marcou 11 gols. 11 gols. O que mostra a eficiência desse menino ultimamente. Dos últimos 8 jogos que o Santos fez gols, eu não estou contando aí, por exemplo, derrota de 3-0 para o Cruzeiro, derrota de 2-0 para o América, derrota de 2-0 para o Atlético Mineiro, não estou contando esses jogos, porque esses jogos o Santos não fez gol. Dos 8 últimos jogos que o Santos fez gols, o Leonardo marcou em todos, o Marcos Leonardo, em todos. Os 11 gols foram marcados aí. Ele fez gol contra o Bahia, tá? Só para lembrar aqui, foi gol contra o Bahia, contra o Vasco ele fez 2 gols, contra o Palmeiras ele fez um gol, contra o Grêmio ele fez um gol, contra o Atlético Paranaense ele fez um gol, contra o Botafogo ele fez 2 gols, na derrota para o São Paulo por 4-1 ele faz o gol de pênalti do Santos,
E na vitória sobre o Goiás por 4-3, ele marcou um gol também. Dois gols, chegando a 11 gols. O que mostra como esse menino vem crescendo de produção dentro do Campeonato Brasileiro à medida que o tempo vai passando. E se continuar nessa toada, vai chegar no final do ano, vai ser vendido. E o preço dele, que era naquela época 8 milhões de euros, já não é mais. Porque o mercado vai oferecer mais. Porque o Santos pedia mais do que 8 milhões na época e o mercado não oferecia. Só que hoje, o mercado, se não atender a solicitação do Santos, corre o risco de ficar sem o jogador. O Santos não pode imaginar em vender, por esse momento que o Marcos Leonardo vive, esse jogador por menos de 20 milhões de dólares, de euros. Não pode. Não pode de jeito nenhum. Próximo jogo do Santos, contra o Bragantino na Vila Belmiro. Tá? Então, o Rincon não joga. Mas voltam o Dodô, voltam o Soteldo e o Lucas Lima também. É um problema agora para o nosso Marcelo Fernandes resolver. O Santos vai muito bem, obrigado. Não está na zona do rebaixamento, abriu 3 pontos em relação ao Z4 e vem jogando bem, com personalidade, se comportando em campo como time grande tem que se comportar. Coisa que ele não fez até a chegada do Marcelo Fernandes. Que coisa, hein? Quem podia imaginar que a solução dos problemas do Santos estava dentro da própria Vila Belmiro, dentro de casa, com o Marcelo Fernandes.